da sua gloriosa presença. E nós sentimos o seu Espírito Santo manifestando em nosso meio nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela sua manifestação, através, Senhor Deus, dos louvores, Pai. Já podemos sentir a sua presença, mas neste momento, nós queremos ouvir mais de Ti através da sua palavra. Deus, abençoa o Teu Filho, nosso irmão Fábio, que irá, Senhor Deus, ministrar, Deus, a Tua santa palavra. Sê com ele, ó Pai, falando aquilo que nós necessitamos nessa noite. Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Permanecemos em pé, meus irmãos. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Feliz essa noite de podermos glorificar, exaltar e adorar o nome do Senhor Jesus. E Ele se faz presente no nosso meio nessa noite. Sentimos a sua presença. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, o verso 14, antes dos irmãos tomar os vossos assentos. Filipenses, capítulo 3, e o verso 14. Aleluias. Amém. Glória a Jesus. Filipenses 3 e o verso 14 diz assim a palavra de Deus: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh glória, mais uma vez, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode tomar os vossos assentos, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o presbítero Fernando, pastor Toninho, Deus abençoe o corpo de obreiro, presbítero Marcos, pastor Geraldo. Deus abençoe o nosso irmão, em nome de Jesus, a todos que estão envolvidos nesse trabalho. Irmãos, como é bom entrar na casa de Deus. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh glória. O salmista vai mais além, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não tem outro lugar melhor, irmãos, do que entrarmos na presença do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz: vale mais um dia na casa de Deus do que em outras partes 1000. Oh glória. Estamos estudando esse trimestre sobre a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. E irmãos, o salmista Davi, ele foi tão feliz em dizer esse tema, esse versículo, que vale mais um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000, porque as portas são muitas, para trazer alegria para o homem, momentâneas, são muitas portas, são muitos os desejos, o que tenta querer satisfazer a minha alma e a tua alma. Mas o salmista Davi disse: um dia só na casa de Deus vale muito mais do que as portas que o adversário tem a oferecer à igreja de Jesus. Então nessa noite, querido, não temos, aleluia, motivos de tristeza, não temos motivo de estar cabisbaixo, porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Aleluias. Oh, glória a Deus. O Senhor se faz presente nessa noite. E como o texto sagrado em que nós lemos, irmãos, não passa também por aquela época e aquele momento em que o apóstolo Paulo, ele vivenciou. Nos dias de hoje também não achamos momentos, não achamos situações fáceis para servir a Deus. Pelo contrário, nós vemos que hoje, para servir a Deus, querido, nós temos que fazer uma renúncia muito grande. O próprio Senhor Jesus diz: olha, aquele que não deixar pai, não deixar mãe e vir após mim, não é digno de mim. Muitas das vezes, queridos, por que o Senhor Jesus nos diz isso? Porque Ele sabe que o nosso coração se prende a estas coisas da terra. Nosso Senhor Jesus, Ele sabe que muitas coisas aqui nessa terra nos prende a nossa atenção, mas uma coisa é certa, aleluias, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deles o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que crer no meu nome, aleluias. Ou seja, nós não somos mais criatura, pelo contrário, hoje estamos num outro processo. Hoje nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então o Filho de Deus tem direitos nessa noite. A condenação já não cabe mais para a minha vida e nem para a tua vida nessa noite, mas pelo contrário, a Bíblia diz que fomos lavados pelo sangue de Jesus e temos paz com Deus, aleluias, aleluia. Deus já não tem mais aquela contenda, aquela ira comigo e com você, pelo contrário, nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias, oh glória a Deus. Isso já é motivo de sobra para adorarmos a esse Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja de Filipenses, um momento em que a igreja está passando não é das melhores, porém o apóstolo Paulo, ele é tão enfático ao dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, ser cristão no primeiro século não era tão fácil, não era tão simples assim, como muitas das vezes a gente podemos até pensar. Paulo aqui, ele está encarcerado, ele está aprisionado na cidade de Roma. Na verdade, aqui onde se constitui a igreja de Filipos, é uma colônia romana. Os romanos, antigamente, eles dominavam as cidades, todas as cidades, na verdade, em que se havia naquela época. No entanto que os Césares, os imperadores que se governavam naquela época, naquela cidade, havia uma perseguição muito grande para com os judeus. Quando nós olhamos o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós iremos ver que Cláudio, ele agora começa a ter uma perseguição contra a igreja de Jesus Cristo daquela época, em que havia naquele local, em Roma, em algumas cidades circunvizinhas, tinha muitos judeus. E nós vemos que havia naquela época um certo homem, e ele chamava Cresto. Ele era uma pessoa que se falava de Cristo, se pregava a Cristo, e na verdade os imperadores, os Césares daquela época, eles interpretou aquele nome como Cristo, sendo o Cristo, e nisto ele, sem ter um discernimento, ele começa uma perseguição muito grande para com a igreja de Jesus Cristo naquela época, no primeiro século. No entanto que o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos vai dizer que Cláudio, ele começa, o imperador, ele começa uma perseguição, e agora os judeus que moravam na cidade de Roma, ali na Itália, eles tiveram agora que voltar
voltar para Jerusalém, perderam as suas casas, perderam as suas mobílias, perderam tudo aquilo que ele havia conquistado por uma perseguição que se havia naquela época. Queridos, e nos dias de hoje não é tão simples e não é tão fácil assim. Diretamente não temos essa perseguição, mas passamos por dificuldade, passamos por lutas, passamos por tribulação, mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus Cristo, Ele garante para nós, e Ele garante pela tua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então descansa no Senhor Jesus nessa noite. Você que passa por tribulação e por dificuldade, você não é o único a passar. Os nossos irmãos do primeiro século também passaram, mas o Senhor Jesus deu vitória, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias dura para todos sempre. Aleluias. E nessa noite nós temos motivo, sabe do que, querido? De não ficar cabeça baixa, não andar triste, não andar desanimado. Pelo contrário, nós temos motivo de adorar ao nome do Senhor Jesus. Glorifica o teu Deus nessa noite, porque Ele já entrou nesta reunião e Ele se faz presente neste lugar. Aleluias. A igreja do primeiro século sofria com perseguição. A igreja do primeiro século sofria com falsos ensinamentos, com falsos doutores, falsos mestres que entravam naquela época. Havia-se muito, queridos, naquela época, misticismos. Havia pessoas que tentavam reverter a palavra de Deus. No entanto, que estes homens aqui que moravam na cidade de Roma, que foram expulsos pelo imperador Cláudio, que voltaram para Jerusalém, o apóstolo Paulo, irmãos, no entanto, antes dele ir para Jerusalém, que era a sua próxima viagem, ele tinha intenção ainda de pregar a palavra de Deus na cidade da Espanha. Quando ele é preso na cidade de Jerusalém, que ele chega, a Bíblia diz que ele chega com ofertas que ele vem trazendo das suas viagens missionárias. Aleluia. A igreja de Cristo Jesus, que abençoou a vida do apóstolo Paulo, ele mesmo dizia a si que ele iria entregar uma oferta para os necessitados, para as pessoas que estavam em Jerusalém agora, padecendo por dificuldade, padecendo situações financeiras, padecendo agora por humilhação, por método do governo de Roma, que tomava conta da terra de Jerusalém. Na verdade, todos os impostos eram pagos agora para os romanos. Eles que tomavam conta da cidade de Israel, tomavam conta da terra de Israel. Porém, queridos, tudo é propósito de Deus e nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Não é diferente. Você olha os dias de hoje em que nós estamos vivendo, as situações que muitas das vezes nós ficamos presos na mão do homem, na mão de autoridades, na mão de A, na mão de C. Porém, nós temos a garantia de uma coisa, aleluia: se nós somos injustiçados aqui na terra, descansa o teu coração, porque Deus tem algo melhor para a tua vida lá no céu de glória. Jesus tem algo melhor para a tua vida, queridos, aleluia, preparado para você desde a fundação do mundo, aleluia. E tudo aquilo que Ele promete para as nossas vidas, nós possamos descansar no Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala esta mensagem à igreja de Filipenses, numa ocasião, querido, sabe qual é? Ele não está num parque de diversão, ele não está solto, livre para poder transitar para a cidade de Roma, ou de um lugar para o outro, como ele queira. Não, pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele está preso, ele está aprisionado, mas como a palavra de Deus, ele diz: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus está solta, aleluia, eu estou preso, mas
Deus está trabalhando, e tem pessoas que estão sendo convertidas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, porque a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus está solta, aleluias. A minha palavra nessa noite, e a tua palavra na tua boca, tem um poder muito grande, tem autoridade da parte de Deus, querido. No entanto que Elias diz, olha, diante de Acabe, ele fala uma palavra, olha, não choverá sobre a terra de Israel, aleluia, por 3 anos e 6 meses, e no livro de Tiago vai dizer que um homem, segundo as paixões do mundo, com os mesmos desejos carnais, mas ele lançou uma palavra, e Deus honrou a palavra do homem de Deus. Sobre a terra de Israel não choveu, sabe por quê? Não foi Deus que mandou ele profetizar, mas é porque ele tinha autoridade da parte de Deus. Então na minha vida, na tua vida nessa noite, querido, não pode ter catástrofe, não pode ter situação adversa. Existe, passamos por dificuldade, mas não podemos aceitar, porque temos um Deus que faz a diferença na minha e na tua vida. Existe um Deus que peleja por mim e por você nessa noite. Ou senão, não adianta estarmos aqui nessa noite adorando a Ele. Mas se estamos aqui, é porque sabemos de uma coisa: o nosso Deus, como disse Jó, se levantará ao meu favor, aleluia, e Ele julgará a minha causa, aleluias. Alabacala chore amandarácia, aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso, aleluia. Eu sei o que você muitas das vezes tem passado, e quem sabe não tem sido entendido, não tem sido compreendido, mas o teu Deus está aqui nesta noite te dizendo: eu pego pela tua mão direita, eu te levanto e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Alabacala chora mandarai, aleluia. O Deus de Israel está aqui nessa noite, aleluia. Você está sentindo a presença de Deus neste lugar, igreja? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz: o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. E aprisionado, pastor Toninho, preso, aleluias. Mas o que traz essa convicção deste homem, sabe o que é? É o Espírito de Deus que paira sobre a sua vida, sobre a tua alma, sobre o teu coração, e te traz convicção e não dúvida, aleluia. Você serve a Deus, sabe por quê, querido? Não porque pelo que os outros estão falando, ou porque pelos outros está te motivando a alguma coisa, não. Você está aqui nessa noite, é porque você teve um encontro com Jesus, você é filho de Deus, e você tem certeza, aleluia, que se você perder aqui, você vai ganhar com Jesus lá na glória. Alabarachora manda cala séria mandarai, aleluia. Oh, glória a Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É certeza, é convicção, pastor Toninho, aleluia, que o Senhor nos dá para a igreja de Jesus. E qual que é o momento em que o apóstolo Paulo está vivendo aqui, irmãos? Ele está preso, ele agora tem uma segunda viagem missionária, ele carrega com ele Silas e Timóteo. A Bíblia diz que agora Barnabé está na primeira viagem com ele, porém o seu primo João Marcos, que é o mesmo que escreve o Evangelho de Marcos, ele agora desiste de ir com o apóstolo Paulo para agora a Pisídia da Panfilha. Porém, quando Barnabé tenta interceder juntamente com Paulo para que o seu sobrinho vá com ele, Paulo não deixa, Paulo não permite que ele vá. Porém a Bíblia diz que Barnabé também desiste, e agora pega o teu sobrinho Marcos e vai agora para Chipre. A Bíblia diz que um homem, Silas, um profeta da casa de Deus, ali da igreja de Jerusalém, começa a seguir o apóstolo Paulo. E agora Timóteo também, querido, começa a segui-lo, porque agora é necessário agora Deus levantar estes homens para estar do lado do apóstolo Paulo. Aleluia. A igreja, querido, nesta noite tem
uma missão, aleluias. Deus colocou algo nas minhas mãos e nas tuas mãos nessa noite, e eu tenho certeza de uma coisa, que se você não conseguir por tuas forças, deixa Jesus trabalhar nessa noite, deixa Jesus fazer algo por você que você não consegue fazer, deixa Jesus trabalhar na tua vida, no teu ministério, na tua casa, porque nessa noite, a providência de Deus para o meu coração e para a tua vida nessa noite, a providência do Senhor, aleluia, para as nossas vidas, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluias, glória a Deus. Timóteo, ele agora tem que se circuncidar, ele é um judeu, porém a sua mãe é uma judia, só que filho de pai grego. Então, quando ele começa a seguir agora o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer então que os judeus começam a questionar o apóstolo Paulo. Então, num consenso, porque Timóteo era um judeu, ele se circuncida-se para conseguir, para caminhar na presença de Deus, para entrar nas sinagogas e pregar a palavra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo permite isso, mas quando é com Tito, que Tito era um grego, a Bíblia diz que Paulo não entra nessa situação e não permite. Por quê? Porque, queridos, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Se Deus permite que Tito fosse circuncidado, toda palavra que Paulo estava pregando seria em vão e caía por terra. Mas por que Timóteo? Porque Timóteo era judeu, então era necessária a circuncisão para ele entrar nas sinagogas e pregar a palavra do Senhor. Agora, nesse texto, no capítulo 1 e o verso 1 em diante, nós vemos a apresentação do apóstolo Paulo, se apresentando para a igreja de Jesus, e quem está com ele lá? Está Paulo, está Silas, estão aprisionados por causa do amor de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus. Oh irmãos, nessa noite, nós não temos uma prisão literária, de um governador, de uma milícia chegar aqui e pegar você pelas mãos e te acorrentar, te algemar, a não ser que se houver alguma coisa feito, que nós transgredimos a lei do homem, mas do contrário, aleluia, nós temos um Deus que nos dá liberdade de entrar, de sair e de carregar a palavra de Deus, e ninguém vai poder pegar você pela curva, ninguém vai poder te prender por causa disso. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós temos liberdade, presbítero Fernando, de andar com a palavra de Deus e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ninguém pode te amordaçar por causa dessas palavras, queridos. Então adore a Jesus, louve o nome dele, aleluias, porque muitas das vezes vemos pessoas presas, não tem alegria, não tem prazer, não tem motivos, aleluia. Os cristãos do primeiro século passavam perseguições piores do que nós, mas o apóstolo Paulo diz: o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro, o meu morrer é ganho, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos têm alegria de Deus nessa noite? Para dizer: Senhor, alegra o meu coração e a minha alma, como diz o salmista Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto, não retires de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença, mas torna a dar a alegria da tua salvação. Aleluia, aleluia. O salmista Davi está dizendo: Senhor, eu não perdi a salvação, não, torna a dar a alegria da tua salvação. Bendito seja Deus, para você voltar a entrar na presença de Deus e adorar ao nome dele com alegria, com coração sincero, com retidão, com prazer, aleluia, sendo grato a Deus por todas as coisas que ele tem feito pela tua vida. O salmista Davi diz, Salmo 116 e verso 12: o que darei eu ao Senhor, aleluia, por todos os benefícios que o Senhor me tem feito na terra. Aleluias, oh glória a Jesus, oh glória a Deus. O Senhor está aqui nessa noite. Tem
sido abençoada, igreja? Tem sido abençoado o povo de Deus? Então adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Paulo estava aprisionado, e sabe o que Paulo estava dizendo para a igreja de Filipenses, presbítero Marcos? Olha só o que ele disse: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aleluia. O apóstolo Paulo, o presbítero Fernando, quando ele entra agora em Filipos, ele começa a pregar a palavra de Deus. Há uma mulher chamada Lídia, e ela ouve a palavra de Deus. Ela era uma temente, ela ainda não tinha sido convertida, mas ela era uma temente. Ela ouvia a palavra, ela guardava a palavra. Mas quando o apóstolo Paulo entra em Filipos, na cidade de Filipos, que era uma colônia romana, leva esse nome por causa do nosso homem, que era um imperador, Filipos, né, que ele agora começa a governar naquela terra de Filipos. E nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele entra ali, irmãos, aquela mulher atentamente, ela já tinha um temor, ela já era uma pessoa temente, mas não convertida. Mas no decorrer da pregação e da palavra, ela se converte, e agora o apóstolo Paulo convida ela a descer as águas batismais. Então ela se entrega para Jesus Cristo, e o nome do Senhor é glorificado. Havia naquela época uma mulher mágica que começava a fazer ali as suas magias, mostrar ali o seu poder de adivinhação no meio da cidade, trazia lucro, aquela coisa toda. A cidade ia bem, até o apóstolo Paulo chegar, aleluia, ou melhor, até Jesus Cristo chegar na terra de Filipos. Sabe por quê? Porque onde Jesus chega, queridos, aleluia, até a tristeza tem que saltar de alegria. Aonde Jesus chega, querido, aonde tem maldição, aonde tem coisas erradas, Deus entra e faz um milagre, as coisas acontecem, aleluia. Sabe o que Jesus falou, aleluia, na sua palavra? O próprio Senhor falou assim: olha, Josué, aonde colocar a planta dos teus pés, eu vou entrar contigo, e esta terra vai ser abençoada, aleluia. Descansa o teu coração, Josué, assim como eu fui com Moisés, o meu servo, assim também serei contigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você pode descansar o teu coração nessa noite, tirar toda a ansiedade, toda a aflição, toda a angústia, depositar aqui nos pés da presença de Deus, porque o Senhor cuida de ti nesta noite, aleluias. Oh, glória a Jesus. Estou sentindo a presença de Deus neste lugar. O Espírito de Deus está aqui dizendo, aleluia, no nosso coração: eu estou convosco todos os dias. Labarachara mandecala basura candarai. Lebadarachora caera sune mandecala vassoura mandacaia. Aleluias. O Espírito de Deus está pairando no nosso coração nessa noite. É uma noite especial, é uma noite de bênção, uma noite de vitória para a igreja de Jesus Cristo. Aleluias. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, agora Paulo e Silas é levado agora a uma praça pública. O lucro, pastor Toninho, estava se acabando. Já não tinha mais lucro, já não tinha mais as adivinhação, porque Paulo estava pregando a palavra de Deus naquele lugar. Paulo é levado juntamente com Silas a uma praça pública, é apedrejado, é ignorado, é rejeitado. Aleluias. Ele é levado preso em Filipos. A Bíblia diz que Paulo e Silas, sabe o que eles estavam fazendo? Alguém pode me responder? Orando e cantando ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Os louvores já foram entoados,
Os grupos já louvaram o nome do Senhor, aleluias, e espiritualmente, queridos, Deus fez grandes obras no meio de nós. Creia, aleluia, creia que os louvores já chegaram até a presença do nosso Deus, e somente iremos, sabe o que, querido? Agradecer por tudo aquilo, aleluia, que Jesus fez por nós, e aquilo que Ele há de fazer pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Paulo e Silas estão lá, louvando. À meia-noite o anjo vem, visita os homens, os servos de Deus. Há um terremoto, as cadeias se abrem, aleluias. Quando os guardas abrem a corda, vê as cadeias abertas, vê Paulo, Silas, todos prontos para ir embora. E ele pega uma espada e quer se lançar sobre ela. Paulo disse: opa, para, não faças tal, nós todos estamos aqui, ninguém foi embora, aleluias. Sabe o que ele disse? O que eu tenho que fazer? Qual é o método, qual é a fórmula para que isso aconteça na minha vida? E Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluias, aleluias. Você pode glorificar a Jesus nessa noite? Você crê nessa noite que Jesus está fazendo uma grande obra neste lugar? Você crê que as cadeias estão quebrando, os laços estão quebrando, e Jesus está trazendo vitória para a minha vida e para a tua vida? Alabarachore canta, alabahaia. O Espírito de Deus está aqui dizendo: não temas, eu estou contigo, eu ando contigo por onde quer que fores. Aleluias. Paulo estava aprisionado num tronco de árvore, né, pastor, que diz? Aleluias. E sabe o que está acontecendo aqui? Para a gente concluir, tinha muita coisa, mas o capítulo 1, o verso 12, diz assim: as prisões de Paulo contribuem para o Evangelho de Cristo, para aproveito do Evangelho. Paulo estava precisando de ofertas, Paulo estava precisando de recursos. Agora vem um homem, Epafrodito, lá da igreja de Filipenses, e vem para trazer uma oferta para manter o apóstolo Paulo. E em cima disso ele traz algumas situações que está acontecendo na igreja. Porém, queridos, os irmãos dão uma lida aí, os irmãos vai procurando, mas uma das coisas, algo que eu quero pontuar aqui, é as seitas que havia dos judaizantes, que estavam trazendo agora um outro ensinamento, querendo dizer que a salvação de Cristo Jesus não era suficiente, mas tinha que passar pela circuncisão, tinha que fazer a dieta de alimentação, aquelas coisas todas, todo aquele procedimento que a lei de Moisés pedia, e Paulo ignorou isso. Sabe por quê? Aleluia, porque a graça de Deus é muito maior do que qualquer ordenança de Moisés que eles estavam trazendo, porque se eles ouvissem a lei de Moisés e cumpriste, era uma coisa, mas eles queriam empurrar aquela lei de goela abaixo para os filipenses, e Paulo disse: não, corra desses daqui. Sabe por quê? Olha só o que o apóstolo Paulo disse: ainda que também, capítulo 3, verso 4, podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, o apóstolo Paulo falando, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aleluias. Então ele fez ele cumpriu toda a ordenança, ele cumpriu toda a lei, todo o mandamento. Ele era um fariseu, ele era um homem doutor da lei, conhecedor do grego, do hebraico e assim sucessivamente. Porém,
a igreja de Filipenses, eles estavam agora querendo introduzir, alguns judeus convertidos que estavam ali, querendo introduzir a circuncisão, a dieta religiosa, o calendário, as festas das luas novas, a festa do Pentecoste. Paulo diz: não, cuidado com esses daqui. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é suficiente, aleluia, para fazer muito mais além daquilo que estes homens estão querendo fazer. Ou seja, até os dias de hoje, presbítero Fernando, muitos estão querendo corromper a igreja de Jesus, muitos estão querendo vir com doutrinas falsas, com ensinamentos falsos, mas uma coisa é certa: nós que estamos aqui nessa noite, nós não estamos apoiados, aleluia, em fábulas humanas, mas estamos sendo apoiados na palavra do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite guardados por Deus e firmes na fé, porque lemos e guardamos a palavra do Senhor Jesus, e o nosso coração está fortalecido na presença de Deus. Aleluia, dá um glória a Deus aí, igreja. Jesus está aqui conosco, aleluia. O Senhor está aqui no nosso meio, bendito seja Deus, aleluia. O apóstolo Paulo está preso. E olha só o que ele disse: quero, irmãos, 12, capítulo 1, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuem para o maior aproveito do Evangelho. Verso 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Quem que era a guarda pretoriana? Era a guarnição principal dos Césares daquela época, e mais necessariamente era entre 8.000 a 16.000 soldados que estavam à disposição do imperador Nero, que ele governava naquela época. Esta carta foi escrita mais ou menos entre 60 a 62 antes de Cristo, depois de Cristo. E nós vemos que o apóstolo Paulo está aqui agora sob proteção da guarda pretoriana, mas ele está lá dentro da casa. Ele está preso, mas lá dentro da guarnição dos Césares tinha uma guarda que fazia turno para guardar o apóstolo Paulo. Ei, aleluias, dá um glória a Deus aí. O apóstolo Paulo estava preso, mas a palavra de Deus estava solta. A palavra de Deus estava, presbítero Marcos, estava salvando, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo libertas, e o nome de Jesus sendo glorificado, aleluias. E, irmãos, os irmãos de Filipenses ficaram tão constrangidos, porque o apóstolo Paulo estava preso, e agora Deus estava fazendo uma grande obra, que entre eles da igreja de Filipenses começaram agora a se movimentar, começaram a falar: né, tem que fazer alguma coisa, Paulo preso está fazendo muito mais do que nós solto, aleluias, oh glória a Jesus. Mas Jesus está conosco, o Espírito de Deus continua aqui entre nós, para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Queridos, para encerrarmos o capítulo 4 e o verso 22, quando Epafrodito vem trazer uma mensagem para o apóstolo Paulo, vem trazer alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, resumindo, ele passa por uma enfermidade, e agora ele é cuidado, Deus sara, cuida de Epafrodito, para enviá-lo novamente para a terra para a igreja de Filipenses, porque os filipenses já estavam angustiados. E a Bíblia vai dizer que no final das suas considerações, da sua carta escrita, ele escreve assim, capítulo 4 e o verso 13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre, amém. O verso 21, saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Quem seria esses? Silas, Timóteo, pessoas que estavam aprisionados com ele. E o verso 22, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os da casa de César. Oh glória a Jesus, dá um glória a Deus aí, irmãos.
Aleluia, que os gregos, os incrédulos, os ímpios estavam ouvindo a palavra de Deus e estava tendo resultado, aleluia, estava tendo conversão, presbítero Fernando. Paulo estava preso lá dentro, lá da corte dos romanos, entre os homens, entre os soldados da guarda pretoriana, 16 mil homens que seja, faziam turno de manhã até a noite, para que o apóstolo Paulo não viesse sumir de lá, sair de lá, o que seja. Mas uma coisa é certa, enquanto Paulo estava preso, ele estava pregando a palavra de Deus. Ali havia pessoas que trabalhavam na casa, poderia ser escravos, assim sucessivamente, poderia ser líderes religiosos que havia lá, mas também poderia ser soldados da corte pretoriana. E Paulo, interessante que antes dele mandar uma carta escrita pelo seu próprio punho para Epafrodito, levar a carta para a igreja de Filipenses, ele põe uma consideração: olha, os irmãos que estão comigo vos saúdam, mas todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Ei, aqueles guardas que estavam acorrentando Paulo, aqueles homens que estavam aprisionando Paulo, estava tendo fruto. E quem sabe agora Paulo escrevendo a sua carta, e foi necessário que ele ficou ali quase 2 anos aprisionado, porque ele escreve a igreja de Filipenses, ele escreve a igreja de Éfeso, ele escreve a igreja de Colossenses, e ele escreve a igreja de Filemon também. Então foi necessário a prisão. É por isso que eu digo, nada é em vão, igreja, aleluia, tudo tem um propósito de Deus para acontecer. O nosso Deus é poderoso. Somente descansa e entenda a vontade de Deus nessa noite para as vossas vidas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não perde o controle da situação. Ele é o Deus que entra e se apresenta diante de ti dizendo: eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu sou teu Deus, glória a Jesus, aleluia. Para encerrar, todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. No final, quem sabe Paulo escrever na sua carta, um ali da casa de César: ô Paulo, põe aí também aí, ó, nós que servíamos a César, que éramos aqui da corte romana, manda a paz lá para os irmãos de Filipenses também, dizendo que estamos aqui e também estamos louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vai ter manifestação de Deus, vai ter diferença de Deus, vai ter agir de Deus. Confia, descansa a tua alma e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará por você. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra, amém? O hino 515 diz, né? Se Cristo comigo vai.